Oi, oi, bem-vindos a mais uma Terças Criminais. E antes de começar o caso, eu vou pedir, como eu sempre peço aqui, para vocês curtirem o vídeo. Se você está assistindo e ainda não é inscrito, por favor, se inscreve no meu canal, dá essa forcinha aí. Compartilha com algum amigo, pelo menos um amiguinho, para me ajudar e a impulsionar um pouco o canal que está começando agora. Mas sem demorar muito, vamos logo pro caso. E o caso de hoje é sobre o Danny Harold Rowling, que nasceu no dia 26 de maio de 1954, na cidade de Shreveport, na Louisiana. E Danny, assim como a maioria dos serial killers que a gente conhece, teve uma infância muito conturbada, não que seja um pré-requisito, mas ele teve uma infância muito conturbada desde o início mesmo, assim. Quando ele era bebê e ele ainda estava engatinhando, há relatos de que o pai dele o batia porque ele não engatinhava direito, por exemplo. E aí, um pouco depois disso, a mãe do Danny, a senhora Claudia Rowling, ela teve uma gravidez indesejada ali, ela estava grávida. E então a família pensou, a família não, acho que a mãe pensou que os espancamentos ali iriam parar, porque ela também sofria com os abusos do Sr. James Rowling, que era o pai do Danny. Mas pelo contrário, a criança nasceu, o Kevin, o filho mais novo, nasceu e as coisas só pioraram, porque o pai não queria uma segunda criança para criar. Então ele descontava tudo no Danny, toda a raiva dele e frustração era descontada no Danny, porque o pai dele, o James, tinha estresse pós-traumático, pois ele era militar. Então tudo caía assim mesmo nas mãos do Danny. A juventude do Danny também não foi muito agradável, porque ele nunca teve uma relação boa com o pai dele. É relatado, segundo os professores, que ele sofria de um altíssimo complexo de inferioridade, tendências agressivas e fraquíssimos controles de suas impulsividades. Então, ele não era uma pessoa de muitos amigos e ele buscava mesmo ali refúgio na música. Ele, inclusive, tocava guitarra muito bem, cantava. Ele aprendeu a tocar guitarra com 11 anos de idade. Então ali meio que era uma válvula de escape do mundo ali para ele, era mesmo se conectar com a música. Mas mesmo assim, isso não impediu com que ele caísse ali no mundo das drogas e das bebidas. Então ali na sua juventude, uma saída que o Danny buscou para sua vida foi entrar para a carreira militar. Ele então tentou ingressar para a Marinha, mas ele foi recusado. Então, em seguida, ele tentou para a aeronáutica. Ele foi aceito, começou a trabalhar lá. Mas, em seguida, ele foi convidado a se retirar, vamos dizer assim, porque ele foi flagrado ali consumindo altíssimas quantidades de alucinógenos. E, então, por fim, a sua última tentativa de ter uma vida normal ali foi se casar. Ele se casou muito jovem, mas como ele tinha aqueles antecedentes que eu falei pra vocês, de agressividade e não tinha ali controle das suas impulsividades, numa briga acalorada com a sua esposa, ele a ameaçou de morte, o que fez ela querer ali divórcio na hora, pois ela não toleraria aquilo e então ela foi embora. Então, pronto, isso foi assim um start para ele de realmente começar a sua carreira criminal. E aí o que ele fez? Ele, a partir daí, começou a fazer uma série de furtos e assaltos. Ele encontrou uma mulher ali que se assemelhava muito à sua ex-esposa, a perseguiu e então a estuprou. E foi daí para pior, ele começou a assaltar muito, ele foi preso muitas vezes, foi solto, foi preso de novo, fugiu. Ele inclusive matou uma mulher ali numa briga de acidente de trânsito, ele matou essa mulher e não parou por aí. Tudo isso aconteceu entre as décadas de 70 e 90. Então, o maior surto ali que ele teve foi quando ele foi demitido de um emprego temporário ali que ele tinha. E então, como ele não gostou daquilo, ele assassinou seu antigo chefe, Tom Grinson, matou a filha do seu ex-chefe, Julie Grinson, gravem esse nome, e também matou o sobrinho dela, uma criança de apenas 8 anos chamado Sean. Então ele matou ali a facada dessas pessoas simplesmente pelo fato de não gostar que ele foi demitido e foi isso. O caso ali não foi resolvido por um tempo, porque ele fugiu, né? Então, em maio de 1989, ele voltou para sua cidade natal, lá no estado da Louisiana.
e tentou matar o seu pai. Ele acertou ali 2 tiros, mas não foram fatais, mas o pai dele ficou sem a orelha e sem um olho. Eu acredito que deve ter pego de raspão, mas não foi algo fatal. E aí o que ele fez? Ele pegou documentos roubados e assumiu uma outra identidade. Então ele passou a se chamar Michael Kennedy Jr. e passou a morar em Gainesville, na Flórida. E foi aí que ele começou a carreira dele de estripador. E lá em Gainesville, no dia 24 de agosto de 1990, ele perseguiu 2 meninas universitárias ali, 2 jovens, que estavam a caminho de casa. Ele as perseguiu, elas estavam entrando em casa, elas se chamavam Sonja Larson e Christina Powell. E aí o que ele fez? Ele abordou essas meninas, eles entraram lá na casa delas, que elas moravam juntas, amarrou as 2, cobriu as suas bocas, tudo com fita adesiva. A primeira vítima foi a Sonja, que foi violada, esfaqueada e morta. Posteriormente, o Danny ainda cometeu necrofilia com o corpo da Sonja. E algo que ele fazia era arrancar um de seus mamilos de suas vítimas. Era uma espécie de troféu que ele tinha ali pelos seus feitos. E então, no dia seguinte, ele fez a mesma coisa com a Christina, incluindo a parte ali do troféu, mas a diferença é que Danny decapitou a vítima e deixou seu corpo ali sentado ao lado de sua cama e a sua cabeça ficou posicionada em cima de uma escrivaninha. Segundo ele queria ali causar um impacto quando a polícia chegasse. Então, apenas 2 dias depois, no dia 26 de agosto, a polícia recebeu ali uma chamada, nesse dia 26, dos pais da Christina. Eles alegaram ali para os policiais que eles não estavam conseguindo falar com a filha, ela não atendia o telefone da casa, ela não atendia na porta, e então a polícia foi até lá. A polícia entrou na casa e então eles encontraram ali o corpo das meninas sem vida. E aí nesse mesmo dia foi logo uma equipe ali para o local, a equipe para investigar a cena do crime. E ali, pouquíssimas horas depois, eles recebem outra ligação, a polícia recebe outra ligação afirmando que havia outra garota desaparecida, né? No sentido de não estavam conseguindo ligar para ela, não estavam conseguindo contato de maneira nenhuma. A garota era Krista Hoyt, de 18 anos, que não havia aparecido em seu trabalho e não atendia ao telefone. No apartamento da Krista, os policiais a encontraram decapitada, também com os mamilos cortados e seu corpo aberto na região do tórax. Ela também havia sido estuprada e esfaqueada e também havia fitas adesivas que foram usadas para imobilizá-la. E aí, observando ali o modus operandi, eles constataram que provavelmente se tratava do mesmo criminoso e que possivelmente havia um serial killer à solta. E aí, quando a notícia se espalhou, a cidade ali entrou em pânico, porque era uma cidade pequena, não tinha pouco mais de 90 mil habitantes, então todo mundo ficou com muito medo. Como era uma cidade universitária também, muitos estudantes, mais de 700 ali, resolveram parar de ir até a faculdade. E os que tinham coragem de ir, eles já iam com um taco de beisebol já meio que preparado para um possível ataque. Mas na manhã do dia 28 de agosto, infelizmente, mais uma estudante foi encontrada sem vida, dessa vez a Tracy Bowles. Ela foi encontrada em seu apartamento com os mesmíssimos sinais que as outras vítimas foram encontradas. O amigo de Tracy, Manuel Tobada, com quem ela dividia apartamento, também foi encontrado morto em seu quarto. Com isso, o campus foi fechado e mais de 30 mil estudantes voltaram para as suas cidades natais. E os habitantes que moravam mesmo ali, estavam com medo, passaram a comprar armas de fogo. E durante a noite, helicópteros sobrevoavam a cidade com holofotes para então procurar o estripador de Gainesville. Durante as investigações, a polícia procurou por homicídios semelhantes ocorridos em outras cidades e se depararam com um crime não solucionado ocorrido em 4 de novembro de 89 em Shreveport, que era então cidade natal do Danny, em Louisiana, onde uma universitária chamada Julie Grinson, lembra que eu falei no início? Seu pai e seu sobrinho haviam sido mortos então a facadas, e também havia ali aquelas fitas adesivas que o Danny usava. Ele também usou nesses assassinatos. E como haviam 23 itens semelhantes daquele crime para os crimes atuais em Gainesville, a polícia começou a perceber então que havia uma ligação. A
polícia, então, durante esse período recebia inúmeras ligações e uma delas chamou a atenção dos investigadores. Uma família afirmou que havia abrigado um homem que apresentava comportamentos estranhos e esse homem logo foi convidado a se retirar da residência e essa família falou que ele se chamava Danny Rowling. O Danny então foi procurado e foi localizado em um presídio na cidade de Ocala, no estado da Flórida. Danny foi preso pois havia roubado uma loja em setembro e coincidentemente os assassinatos haviam parado em Gainesville. Então ali ele cometeu os crimes no final de agosto, quando foi em setembro ele cometeu outros crimes e foi preso e aí os crimes em Gainesville pararam. E aí o que os investigadores fizeram? A Julia Grinson, que era a filha do ex-chefe do Danny, havia ali marcas nos seus seios de mordidas. Eles haviam coletado material genético ali dessas mordidas, mas eles nunca haviam sido analisados. O que se sabia era que o tipo sanguíneo do autor era B positivo. E isso era muito raro, porque apenas 8% da população norte-americana tem o tipo sanguíneo B positivo. Mas era um tipo sanguíneo compatível com o autor dos crimes em Gainesville. A polícia então solicitou os arquivos do Danny e foi constatado que ele era B positivo. E aí, durante uma consulta ao dentista que Danny fez dentro da prisão, foi recolhido ali um material genético de algum item que o dentista havia descartado. E então foi constatado de que Danny era o estripador de Gainesville. O julgamento de Danny aconteceu em abril de 1994 e no dia 20 daquele mês, Danny foi condenado à pena de morte. Nas vésperas de sua morte, Danny recebeu a visita de seu irmão e de 2 conselheiros religiosos. Seu último jantar foi lagosta, camarões, batata assada, cheesecake de morango e chá doce. Após vários recursos indeferidos pela Suprema Corte Americana, Danny, aos 52 anos de idade, morreu por injeção letal. Para quem não sabe, o filme Pânico foi inspirado nessa história desses assassinatos ocorridos em Gainesville. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês na semana que vem. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, por favor. E eu vejo vocês na próxima.